Olá, você está no GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é a sepse, um problema de saúde pouco conhecido no Brasil, mas que atinge cerca de 400 mil pessoas todos os anos e mata 1 em cada 2 pacientes. Para conversar com a gente sobre a sepse, está aqui a doutora Eliana Cazé. Ela é diretora da UTI do Hospital Geral da Unimed e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Eliana, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Doutora Eliana, o que é a sepse? A sepse é uma doença? Na verdade, a sepse é uma síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais em que existe uma resposta desregulada a esse processo infeccioso, comprometendo as células do organismo e os órgãos como um todo. O mais comum são os pulmões. A pneumonia é a causa mais frequente da sepse. Qualquer processo infeccioso pode originar a sepse. Qualquer pessoa que tem qualquer infecção do organismo pode ter sepsis. Quer dizer, só se pega sepse em hospital? Não. Na verdade, existem os fatores de risco. Os pacientes que estão internados, os que estão submetidos frequentemente à utilização, ao uso frequente de antibiótico, a procedimentos invasivos, o de sonda, o uso de catéteres, pacientes idosos, debilitados, principalmente que têm doenças crônicas, insuficiência cardíaca, insuficiência dos rins, esses pacientes e essas condições são mais frequentes evoluírem com sepsis. Mas qualquer paciente na comunidade, como por exemplo, que tem uma pneumonia e a causa mais comum é bactéria, pode ter sepse. Mas vírus, protozoários, até tuberculose, malária, tudo isso são causas de sepse possível. Por que a sepse é tão letal? Por quê? Porque como ela compromete muitas vezes pacientes debilitados, a resposta para combater essa infecção, ela se faz abaixo da necessária, insuficiente. Existe uma reação inflamatória, como eu já falei, desregulada do organismo, e existem essas lesões celulares. Essas lesões da célula de cada órgão, ela pode se tornar progressiva e causar uma disfunção de múltiplos órgãos, do rim, do pulmão, da coagulação, do cérebro, e esse paciente culminar com a disfunção de múltiplos órgãos e a mortalidade chegando a ser 50% a 60% dos casos. Isso tem a ver com alguma coisa, aquelas superbactérias que a gente ouve falar? Não, essas superbactérias, na verdade, são bactérias multiresistentes, né? E que, na realidade, como a bactéria está resistente ao antibiótico, não vai ser combatida a infecção. E se você não corrigir, se você não tratar a causa do problema, ou seja, não matar essa bactéria ou não drenar um foco infeccioso, não adianta que usar o antibiótico que não vai combater a infecção. Quer dizer, superbactéria e sepse não tem uma relação direta? Não, a sepse ela pode ser causada por várias bactérias e dentre essas bactérias pode ter uma bactéria multiresistente que vocês chamam de superbactéria. O H1N1 também pode dar sepse? Sim, nós tivemos inclusive esse ano, de março a junho, um pico de H1N1, nós tivemos muitos pacientes com pneumonia internada e com sepse internada por H1N1. É uma causa sazonal, da dependência da época do ano, e é muito comum também causar sepse, tuberculose, vírus, mas bactéria é a causa mais comum de sepse. Dentro da bactéria, nós temos das infecções, a pneumonia, seguido infecção urinária e infecção intraabdominal. São as causas mais frequentes, mas qualquer infecção pode levar a sepsis. Como é que a pessoa pode identificar um processo de sepse? Isso é importante, isso é muito importante porque, na verdade, antes de chegar à sepse, a gente tem uma infecção. Não existe sepse sem infecção. Então, o mais importante é dar um diagnóstico e tratar essa infecção de uma forma mais precoce possível para não deixar evoluir para sepsis. Se você trata a infecção, você não vai ter a possibilidade de evoluir para sepsis. Às vezes o paciente, mesmo tratando, tem essa resposta desregulada e pode evoluir, mas se tratar precoce a infecção, a gente vai diminuir e prevenir essa sepsis. É uma das maneiras que a gente deve evitar a sepsis. Quer dizer, eu já vi uma reportagem, as pessoas falando que não se deve nem espremer espinha. Espremer uma espinha pode dar sepse? Com certeza. É a sepse de partes moles causada geralmente
principalmente o Staphylococcus aureus, geralmente pode fazer com que ela invada o sangue e existe uma disseminação hematogênica, pode ir para o pulmão e para os órgãos, essa disseminação desse quadro, tanto da bactéria como uma resposta inflamatória disseminada. Quer dizer, espremer espinha pode matar. Pode levar para o exagero jornalístico, né? Infecções graves, né? Uhum. A sepsis não quer dizer que todo mundo que vai ter sepsis vai morrer, mas ela é uma doença de alta letalidade, alta mortalidade, né? Ela é muito frequente, daí a preocupação, ela tem uma alta incidência, ela tem uma alta mortalidade e ela aumenta muito os custos. Isso daí é importante se discutir, porque ela é um problema de saúde pública e tem que ficar claro que ela trata-se de uma emergência médica. É uma emergência que mata mais do que câncer, né? AIDS, então infarto agudo miocárdico, e nós precisamos coibir a sepsis. Quer dizer, a gente está falando de uma doença, de uma síndrome, como vocês dizem, que é pouco conhecida da população. Diz que menos de 10% da população sabe o que é sepsis, que antigamente chamava de infecção generalizada, septicemia, e aí foram mudando o nome e virou sepsis. Aquela infecção do sangue que nossos avós, pegou uma infecção no sangue e morreu, que nossos avós falavam. Quer dizer, é uma doença muito grave e pouco conhecida. É disso que nós estamos falando. Isso. Na verdade, de uns anos para cá, por isso que existe uma associação, né? A Global Sepsis Alliance Mundial, tem mais de várias associações, o Instituto Latino-Americano, então faz essa campanha de sobrevivência à sepsis, justamente para tornar essa síndrome mais conhecida de todos, inclusive dos profissionais de saúde, não só dos profissionais de saúde, mas agora em campo também a população, para que nos primeiros sinais e sintomas procure logo um atendimento, principalmente quando já está com o início de uma infecção, para não deixar evoluir a sepsis. Uhum. Qualquer infecção, em qualquer nível, é preocupante do ponto de vista dos médicos de UTI, dos médicos que lidam com sepsis. Sim, o sistema de saúde, né, o serviço de saúde, desde saúde de atenção básica até a urgência e emergências, né, os prontos-socorros, tem que se preocupar pelos primeiros sinais e sintomas. E tem os sinais de alerta. Quais seriam os sinais de alerta? Porque como os sintomas são inespecíficos, não tem sintomas específicos de sepsis, são sintomas inespecíficos de qualquer processo infeccioso. Febre, às vezes calafrio, aqueles tremores, aceleração do coração, uma falta de ar, né? Isso daí nos faz pensar que tem uma síndrome infecciosa. Na presença de alguns sinais de alerta que nos preocupa mais, como, por exemplo, o paciente está com a pressão mais baixa, ou o paciente diminuiu a quantidade de urina, isso daí, o paciente, principalmente o idoso, ele fica mais sonolento, dormindo muito, são sinais de alerta que tem que procurar o serviço de saúde, procurar o seu médico até um pronto-socorro. Quer dizer, isso em casa, porque no hospital vocês já sabem que isso acende uma luz vermelha imediatamente. No hospital, o que é importante? No hospital e os serviços de saúde, tem que ter triagem acerca para pensar nos sinais e sintomas, para pensar em sepsis. Então, tem que ter um treinamento, existe nos hospitais hoje, existe, na verdade, os protocolos, que na verdade eles ajudam, né? Quando pensar, como diagnosticar, por que isso? O reconhecimento precoce para um tratamento adequado, fundamental nessa síndrome. Quer dizer, tem que saber logo que a pessoa tem uma possibilidade de desenvolver uma septicemia, ou antigamente sepsis hoje. A equipe de saúde, ela precisa de ter treinamento adequado, né, que a gente chama de educação continuada, nessa síndrome de alta letalidade e mortalidade, para que se faça o reconhecimento precoce e o tratamento adequado. Quer dizer, ela mata até após a internação e depois do tratamento. Com certeza, mesmo tratando, fazendo tudo, você vê que no Brasil nós temos uma alta incidência dessa síndrome e também uma alta mortalidade. É uma das maiores mortalidades do mundo. Uhum. Ok? Por isso chama-se a atenção, que é uma síndrome, uma doença, né, de saúde pública. Precisa se encampar, treinar. É fundamental o treinamento, tanto dentro do hospital, é fundamental a higienização das mãos. Isso são peças fundamentais para prevenir infecção cruzada, né, desses pacientes.
e treinamento de equipe. Por que se diz que a pessoa internada na UTI está correndo mais risco do que quem voa de avião? Na verdade, a terapia intensiva é um local onde tem pacientes críticos, pacientes graves, de alto risco. Eles são pacientes que são debilitados pela doença, eles estão lá porque eles estão doentes, e doença grave. Então, isso já tem uma alteração do seu sistema imunológico. Esses pacientes são submetidos a muitos procedimentos invasivos. O entubo no pulmão, catéter dentro da veia, na sonda vesical. Então, isso infere o maior risco de mudar a sua flora. Nós temos uma flora normal. Quando você interna, usa antibiótico, você já muda isso, geralmente depois de 24 horas você já altera isso. Ele já é um paciente vulnerável, isso infere o maior risco de, quando ele pega uma infecção, de ele responder diferente, responder para menos e evoluir de uma forma diferente e respondendo menos ao tratamento. Quer dizer, aí a mortalidade é altíssima. Aumenta a mortalidade. Fora isso, porque ele vai ficar num local em que tem vários pacientes. Um paciente pode ter uma bactéria, né, já está com uma bactéria diferente e resistente, e muita manipulação, que a gente chama de infecção cruzada. Então, uma das coisas mais baratas, mais fácil de fazer e de prevenir a lavagem, a higienização adequada das mãos. Quer dizer, então a gente tem aí, para a gente ir encerrando, doutora, a gente tem aí um problema que as pessoas devem ficar atentas. Qualquer infecção é perigosa, independente do nível da infecção. Deve-se levar ao médico para tratar a infecção antes de ficar, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada, porque pode já estar criando um problema. E chegando no hospital, o médico tem que estar preparado para entender e saber se o tratamento está respondendo rapidamente ou não. Isso, perfeitamente. Então, o mais importante, eu acho, que é, primeiro, a gente prevenir. Hoje, né, a palavra-chave na saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção, dentro do possível. Né? Então, dentro do possível, se na comunidade existe alguém que está com síndrome infecciosa, que está com febre, está com calafrio, está com sintomas inespecíficos de infecção, tem que procurar um médico para fazer um diagnóstico. Pode ser uma infecção viral, que não vai precisar de antibiótico, mas tem que se fazer o diagnóstico. Se ele tiver um quadro mais grave de falta de ar, ele está ficando sonolento, está com febre, não está urinando, tem que levar ou no PA, no pronto atendimento, ou no pronto socorro, ou procurar o seu médico. Se está dentro do hospital, importante a prevenção de infecção, e aí a gente tem várias nuances dentro do hospital, a equipe bem treinada, né? A equipe de saúde tem que estar bem treinada e fazer um reconhecimento precoce e um tratamento adequado. E aí existe o tratamento adequado na área, né, na equipe de saúde, a gente tem os protocolos que nos guiam, são pacotes que a gente faz dentro das primeiras 3 horas e nas primeiras 6 horas. Isso ajuda a melhorar diminuir essa mortalidade. Se a gente tem uma sepse e a gente faz um antibiótico dentro da primeira hora, quando você faz o diagnóstico, você diminui a mortalidade desse paciente. Países como a Austrália, Nova Zelândia têm conseguido diminuir a sepse radicalmente, mas o Brasil não. Por que a gente não consegue avançar no controle dessa síndrome? Nosso sistema de saúde, né? Nosso sistema de saúde que não dá, primeiro, a demanda é alta e nem todos conseguem acesso ao sistema de saúde. A primeira coisa é acesso. A diminuição do acesso da população aos sistemas de saúde. Esse é principalmente o saneamento básico, né? E a orientação, né? A falta de treinamento dessa equipe de saúde antes de chegar ao hospital. Então, o que a gente vê é que não se faz um diagnóstico precoce. Quando faz o diagnóstico de sepse, depois que o paciente tem disfunção, e a sepse já é a disfunção, você para ter esse diagnóstico, você tem que ter disfunção de pelo menos um órgão, infere já uma alta mortalidade. Quer dizer, hoje a gente precisa ficar atento à sepse, quer dizer, qualquer cidadão tem que ter na cabeça que há uma síndrome que parece inocente no início, mas que tem alto nível de mortalidade na outra ponta. Com certeza. Tratar a infecção nós já precoce, antes que ela vire sepsis. Ok, doutor, eu queria agradecer a senhora a sua presença aqui no GVNews Entrevista e convidar a senhora para voltar outras vezes, porque a gente precisa manter a população educada e alerta para essas coisas, né? Tá, muito obrigada. Ok. Obrigado por assistir GVNews Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GVNews, porque informação é coisa séria.